seja muito bem-vindo a mais um episódio do Turismo Cash MB. Hoje eu tô aqui com a Karine e a gente vai falar sobre um destino espetacular. Eu sou suspeita, né? Enfim, Paris, Bruxelas, Londres e Amsterdã. A gente tem esse roteiro no nosso portfólio praticamente todos os anos. Esse ano a gente acrescentou Bruxelas, né? E provavelmente vai seguir para os próximos. Então me conta. O que tu acha de surpreendente? Quais são os pontos principais? E por que a pessoa tem que viajar para conhecer esses países? Primeiramente, a questão dos Países Baixos, ver a diferença, né, de infraestrutura que existe nesses países. Assim, Amsterdã é um país, uma cidade, perdão, uma cidade que ela vai te surpreender como ela funciona, principalmente para nós agora do Rio Grande do Sul, né? Desse ano, assim, a gente precisa ter uma noção diferente de como as coisas funcionam. Amsterdã é esse lugar que vai te ensinar como as coisas hídricas funcionam bem. Amsterdã é uma cidade que está sempre vívida, tem que cuidar muito com as bicicletas o tempo todo. Sim, mais que Isso os é carros. essencial, mais que os carros. As bicicletas, elas têm prioridade lá. Mas tudo florido, independente da época que tu vai, sempre tem flor por lá. Bruxelas é uma cidade medieval, né? Ela é uma cidade que, na praça principal, por exemplo, passa cerveja por baixo da praça. Olha só. É muito legal. Ela é com muitos toques em dourado, uma cidade que o centro histórico você pode perder ali 3 dias no mínimo no centro histórico, porque tem muita coisa para ser visitada. É lindíssimo Bruxelas. Paris, né? É Paris. Sim, e Paris. ficou muito exaltada após as Olimpíadas. Pós-Olimpíadas, também, né? e que bom que é um ano depois das Olimpíadas, que vai estar mais calmo Paris, as pessoas vão ter que conseguir caminhar melhor, visitar bem. E Londres sempre merece uma paradinha, né, Londres, assim, para poder, nem que seja caminhar um pouquinho ali no entorno do Palácio de Buckingham, Sim. ou na Piccadilly Circus, andar de ônibus que seja, Londres é sempre válido, né? Paris e Londres tem sempre até válido. Uber, chama Uber Bolt. Uber Bolt, Sim. Quer fazer um passeio pelo Tâmisa, pode só chamar o Uber e faz o passeio. Sim, Uber é Bolt. surpreendente, né? Eu acho que são quatro cidades, né? Praticamente ali, 4 países que a gente pode dizer que tu vai tendo uma diferença, né? Conforme tu vai trocando de cidade, assim, tu sai do clássico pro novo, do novo pro clássico, da alimentação básica, de repente, para uma alimentação mais elaborada, enfim. São totalmente numa diferentes. única viagem, né? As 4 cidades são totalmente diferentes. Por exemplo, a gente começa por Paris. Paris é uma cidade mais clássica também, gigantesca, mas ela ainda parece uma cidade do interior. Porque ela tem, cada bairro ela tem uma característica, a forma de se locomover. E daí tu vai para Londres, você está numa super cidade. Uma cidade um pouco mais cinza, mas ao mesmo tempo mais vívida do que Paris. Paris parece ainda aquela cidade romântica, né? Londres é assim, vamos visitar, vamos fazer. Sim. E aí você vai para Amsterdã, que é uma cidade também que as coisas funcionam muito bem entre os seus canais. Mas do clássico e moderno junto. Um clássico moderno o tempo todo, a parte assim, moderno não tão novo, porque a cidade ela é do início do século XX, mas ela tudo se conversa muito bem, né? E depois tu vai para Bruxelas, que é uma cidade muito mais clássica, com prédios ali do século XVI, e que tudo também se conversa muito bem, porque você tem um museu da tecnologia em Bruxelas, em que ele é a ponta para a gurizada, que todo mundo gosta de ver essas questões modernas, e ao mesmo tempo tu tem o centro histórico que visita, enfim, prédios do século XVI, século XIV. Uma das coisas que eu acho bem, assim, que eu sempre falo, né, enfim, sobre essas cidades, é que se tu tá caminhando, tu já tá fazendo um passeio, né? Não são cidades que tu precisa contratar uma coisa para te visitar internamente, ou que tu precisa ter um passeio específico. Não, tu tá caminhando pelas ruas, tu já tá vendo vivenciando e vendo. São museus a céu aberto, né? Sim, todas elas. E uma das coisas, dos pontos cruciais que eu acho diferenciais do nosso roteiro, principalmente nesse, além de serem grupos menores, né? Não são grupos de muitas pessoas ali, no máximo 20, 23 pessoas, assim, às vezes saímos com um pouco menos para dar uma experiência melhor para os passageiros, mas os trajetos são feitos, né, ali entre Paris e Londres de trem, né, que todo mundo tem, né, o Eurotúnel, todo mundo tem na vida um desejo de fazer
Sim. esse trem, então isso dá uma experiência diferente, né? Total, porque assim, a gente dá uma experiência de viajar em grupo, mas fazendo como se estivesse viajando sozinha. Exatamente. Então a pessoa consegue desfrutar de ir, por exemplo, a Gare de Lyon, que é onde sai o trem, fazer, depois chega lá em Londres, a parte de tu pegar o trem, carregar Sim. tua mala, Ter toda a ver a experiência, viver paisagem, realmente exatamente. isso, E o né? Eurotúnel, ele é uma experiência única, porque as pessoas criam muita expectativa de como ele é. E é uma viagem super rápida, nem parece, na verdade, que você passou por baixo do mar, porque ela é muito rápida. O pessoal só sente que trancou um pouquinho os ouvidos e depois Foi. chegou em Londres. O comentário geral é sempre assim, a gente já chegou? Era isso. É isso. É tão só isso. rápido É tão assim, rápido. né? Sim. E depois a gente volta por ele. Quando a gente vai para Amsterdã e para Bruxelas, a gente volta por ali com eles também. E a paisagem ali daquela parte mais ao norte, ela também vai mudando. Tem muita plantação. Então, o pessoal que é do sul gosta muito disso. Isso já é um passeio, né? É incrível essa experiência. Sim, passa o dia realmente aproveitando, ver como o trem funciona, a experiência de passar, porque a gente para, quando a gente vai de Londres para Amsterdã, o trem para mais vezes, ele não é tão direto quanto o de Paris para Londres. Então as pessoas conseguem ver Lille, que é uma cidadezinha que tem no norte da França, porque o trem passa pelo meio. É bem interessante, assim, de fazer esse passeio. São experiências, né? E isso pra mim eu acho que é o principal. Quando a gente monta o roteiro, quando a gente desenha um roteiro, a gente pensa em tudo aquilo que a gente pode agregar, né? E isso, claro, óbvio, sempre com a ajuda, né? Com a tua ajuda em incluir ou não incluir as questões. Mas eu acho que tudo é válido como experiência. Tudo. Né? A questão do café da manhã, a questão da onde tu fica hospedado, a questão da onde tu faz o teu passeio. E ao mesmo tempo, tipo, esse é um roteiro que a gente tem, né, alguns períodos, né, algumas brechas livres, que como tu sempre disse, isso é necessário para poder fazer aquilo que o pessoal realmente precisa vivenciar, né? E tirar um pouquinho, porque às vezes o passageiro, quando tem uma coisa muito certinha ali no roteiro, o passageiro ele não se abre para o novo. Exatamente. Ele quer passar aquilo ali. E agora, quando deixa o dia livre, por exemplo, que a gente consegue pegar e ofertar uma coisa diferente que ele não espera, isso faz com que ele viva realmente a experiência de estar viajando. Ele sai um pouquinho daquela expectativa dele de acordou 8 horas, vai pro tour, fazer isso, chegou no hotel, de realmente se permitir fazer coisas diferentes. Em Bruxelas, por exemplo, a gente normalmente faz um by night com eles, que é ir numa cervejaria das mais antigas do mundo. Sim. Para pelo menos eles vivenciarem Sem isso, dúvida. sabe? E o que eu gosto muito, o nosso grupo ele tem uma idade um pouco mais avançada. A gente diz ali 60 anos, que eu acho que são jovens. Mas quando eles eram muito jovens, eles não tiveram algumas oportunidades. Então, poder levar eles nessa cervejaria, vivenciar isso, eu acho o máximo, deles poderem ver como é que é. E às vezes é mais difícil, assim, eu quero ir embora, eles não, né? Sim. É mais difícil tirar eles. E eles ficam, né? Sim. Eles E adoram. eu acho também essa questão que é um ponto peculiar, né? Que a gente tem. Questão de tu poder andar de metrô, questão de poder vivenciar a vida, né? Exato. Ter essa experiência, não aquela coisa fechada de manhã cedo, 9 horas saímos, vamos fazer isso, ponto, volta, acabou, teu dia e ponto final. Eu sempre brinco com eles que eles não são turistas, né? Eles são viajantes. Isso. O turista, ele faz a coisa de um ponto, das 8 da manhã até as 6 da tarde, volta pro acabou a hotel e história. acabou e vai dormir. Então, ela passou pelo lugar, ela não experienciou. E agora o viajante, ele vai experienciar. Ele vai acordar cedo, mas eu brinco assim, não se dorme em euro, né? Exatamente. Então, vamos viver. Dorme depois no avião, dorme depois quando voltar para casa, tira a férias das férias. Sim. Mas tem que sair mesmo, tem que aproveitar, conhecer o que a população ali faz. Né? O que eles gostam de sair para comer, ou eles gostam de sentar para assistir o pôr do sol. Em Londres, por exemplo, a gente pode assistir o pôr do sol exatamente da Torre de Londres. Ou a gente pode cruzar a ponte e ir para um outro lado e se juntar num piquenique como o londrino faz. Então, existem formas e São formas. pequenos detalhes, né? Sem sombra de dúvida, que faz toda a diferença. E isso é a vantagem dos grupos serem menores, né? Muito. Porque se tu não consegue ajustar, vamos dizer, um exemplo básico, né? Um piquenique para 30 e poucas pessoas. Não, é impossível. Tu precisa, né? Organizar uma coisa, às vezes,
Eu não consigo atravessar a ponte com um grupo grande, assim. Sim, sim. Eu perco metade, fica na metade da ponte. Mas o fato de serem grupos menores, a gente consegue dar essas experiências, né? Muito mais tranquilos. Visitar os mercados, por exemplo, os de Londres, que tem nesse tempo livre, poder comprar uma comida de barraca, poder sentar no meio-fio. Não fazer aquela coisa tudo correndo, né? Exatamente. Com hora Ou ser contada obrigado pra a ir tudo. num restaurante e todo mundo comer a mesma coisa, porque não tem tempo para as pessoas escolherem o que elas querem. Por se tratar de tantas pessoas. Exatamente. Então, com grupos menores é muito mais fácil elas terem mais experiência do que com grupos maiores. E pra gente finalizar esse episódio, o que tu diria, assim, pra uma pessoa que tá pensando, pra ela bater o martelo, não é esse roteiro que eu quero, é ponto final. Tipo, ela vai sair da caixa. Vai sair da caixa. Lugar, vai conhecer coisas que ela não... Vai conhecer coisas diferentes. Eu brinco, só vai, né? Eu brinco com um pessoal que me pergunta assim, só vai. Vai e deixa. Né? Exatamente. Vai e desfruta, se permite viver algo diferente. Né? Sair um pouco do óbvio, de roteiros óbvios. Sim. E vivenciar coisas realmente diferentes que eles não viram ainda, porque, querendo ou não, aquela região, para nós, não é muito nata, né, do pessoal querer conhecer, porque nós temos imigração diferente, então todo mundo quer conhecer de onde veio essa imigração. Mas daqui a pouco, tu sair desse campo, tu vai ver coisas totalmente diferentes, que elas não esperam. Que bom. Só vai. Só vai. Aproveita, fecha e Aproveita, vai. Só espera a data para embarcar, faz a mala e acabou. Exatamente. Muito obrigada, viu, pelo esse compartilhamento de experiência. E se você gostou desse conteúdo, por favor, curta e compartilhe. Até mais.